Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, muito obrigado pela sua participação, sempre participando conosco através do Facebook, que está aparecendo aí na sua telinha, e também através do Sicom. Entre em contato com ele, Sicom, que vem nos apoiando ao longo já de mais de 3 anos de programa, representado, capitaneado pelo Rubens Moscatelli, nosso presidente e comentarista desse programa. Rubens, obrigado por estar aqui conosco, viu? Sempre às horas, Scarella, que a gente sempre faz o programa Viver em Condomínio, não necessariamente, isso é uma coisa que ao longo do tempo a gente conseguiu conquistar, voltada às questões unicamente do condomínio, mas sempre ligados à convivência na cidade, na nossa cidadania, nas situações que são importantes na nossa comunidade. A abertura que nós temos nesse programa é porque a caracterização dele mesmo é um programa regional. Nós vamos falar aqui para a nossa região, vamos falar para você que está aí na sua casa, que tem algumas dúvidas, algumas aspirações, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós trouxemos o Dr. Eduardo Filete, já conhecido, é um colega da casa, apresentador do Ação e Reação, já está há algum tempo, médico veterinário. Obrigado por ter vindo e logo de primeira eu queria que você falasse do segredo de colocar o seu programa lá no ar e com tanta visibilidade como tem feito. Parabéns já de antemão. Queria agradecer o convite do Viver em Condomínio, é um prazer e é um programa que eu realmente assisto, mas realmente assisto mesmo. Tem outros bons programas, mas a gente está no horário de trabalho, tudo não consegue assistir, mas o Viver em Condomínio eu assisto porque eu aprendo as regras de condomínio e tal, porque hoje em dia todo mundo, você é médico veterinário professor, mas você tem que ser contador, né? Porque as leis mudam toda hora, né? Então você tem que ser contador. Tem que ser um pouquinho advogado, lógico que não querendo ocupar o espaço de vocês, mas você tem que entender de leis, de como é que funciona, né? Férias, mais um terço, fundo de garantia, você acaba tendo que entender tudo, né? E você tem que entender em viver em condomínio, até porque eu sou conselheiro do meu condomínio, né? Então eu sei da responsabilidade se o síndico fizer uma coisa errada, a minha responsabilidade e tal. Então a gente tem que estar antenado, então é um programa que eu gosto de estar sempre ligado no programa de vocês. E lá no seu programa, de vento em popa? A gente tem que fazer um programa leve, né? E eu acho que assim, não tem uma tendência nem chapa branca nem chapa preta, né? Quando a pessoa começa a bater muito em alguém, eu sempre falo, pô, toma uma maracujina e tal, e damos a oportunidade da pessoa vir se defender depois. Então, acho que a maior importância, junto com a equipe aqui, que é muito boa da TV Com, né? É que a gente vai aprendendo com os próprios erros do dia a dia, né? Tentar ter um palavreado fácil, mas não usar termo chulo, fazer brincadeira, não pegar no pé de ninguém e não ter uma característica de esquerda nem de direita, né? Eu acho que a gente tem que ser nem de centro, deixar o programa fluir. Eu acho que é assim, dos meus erros é onde eu tenho acertado, né? Tentado não deixar o programa ser tendencioso. Muito bem. E para você que está aqui nos acompanhando, a característica do programa é exatamente essa, é da voz. Voz e reflexão. E você aí na sua casa vai tirar as suas conclusões. Trouxemos um médico veterinário, mas só não vamos falar disso só. Nós trouxemos também o cidadão que vai poder conosco aqui. Nós vivemos agora recentemente um grande movimento, que foi um movimento organizado, e a gente não pode negar que essa organização se deu através das redes sociais, que é a grande arma que nós temos na mão hoje, tanto para construir quanto para destruir. E aí nós podemos depois entrar mais a fundo em questões de notícias reiteradamente mentirosas, chamada fake news, que acabam se tornando uma verdade absoluta e não é. E aí nós temos aqui o dever de desfazer, né, desconstruir essas mentiras. Sim. Mas, Rubens, eu queria que você fizesse, num primeiro momento, depois eu queria ouvir a voz do Filete, porque esse movimento, não é, que começou com uma reivindicação e acabou tomando outras proporções, gerou para o nosso país algo legítimo, que eu entendi legítimo, não é? Mas está gerando consequências, né? E consequências que nós vamos, nós mesmos, pagar a conta. O governo chegou aonde queriam. E aí eu me pergunto e pergunto a você, por que não evitar? Por que deixar chegar onde chegou? Olha, uma das questões importantes na política
você antecipar, não só na política, mas na vida em geral, é sempre importante você antecipar movimentos. Nós sabemos que o governo federal, principalmente, tem lá uma agência de investigação, que é a ABIN, e que poderia ter atuado de uma maneira preventiva, a fim de que esses anseios dessa categoria de caminhoneiros pudessem ser negociados de uma outra forma. Nós tivemos, algum tempo atrás, não com essa intensidade, porque a greve não durou tanto tempo, também movimento de caminhoneiros que causou muito prejuízo, principalmente aqui em São Paulo, porque nós temos o porto aqui em Santos, você tem toda uma movimentação, é o estado mais, chega-se a dizer, mais rico, que mais movimenta dinheiro, riquezas. Então, nós não precisaríamos, talvez, passar por essa situação tão grave que foi, porque só o Porto de Santos, pela informação que eu obtive, 400 milhões de dólares, prejuízo de 11 dias de porto parado. Com isso você tem fuga de carga, com isso você tem outras consequências, até mesmo para a nossa população diretamente. Então, como eu sempre falo, até mesmo no caso do condomínio, para você ser um bom gestor, você precisa ter planejamento, metas, objetivos, Perfeito. circunstâncias, plano A, plano B e até o Z. E se puser ainda pôr outros números, por quê? Porque você tem que estar sempre maleável de acordo com a situação. Só para concluir, no caso desse governo, a gente tem uma condição crítica, por quê? Porque está no final do mandato, nós vamos ter eleição daqui a 4, 5 meses, e não se dá credibilidade ao governo. Ele não tem o Congresso, não tem mais gozado capital isso, né? político. Porque eles terminam antes de acabar, né? Aqui no Brasil a gente antecipa parece que tudo. é isso, né? Os caras, bom, já está lá, então terminaram antes da hora. Exatamente. Esses reflexos, doutor Feletti, acarretou também, o que você sentiu nisso? Além do desabastecimento na questão do combustível, né? Mas tiveram outros reflexos na sua clínica, no seu atendimento. Como é que isso se deu lá no seu convívio como cidadão? Eu acho que assim, se a gente for estudar a parte histórica, na minha concepção, foi um erro, né? Até a questão de Brasília, para desenvolver o centro do Brasil, construímos uma Brasília com dinheiro que podíamos ter construído 10, né? Todo mundo sabe disso. E realmente fica um pouco de Disneylândia lá e o resto do país aqui. Mas realmente o governo Temer, ele para se manter lá, teve que de uma certa maneira a tal da governabilidade, né? Então ele já gastou todos os vasos dele lá. E como eu acredito que, por exemplo, um governo que agora também faltam 4 meses e meio para as eleições, tudo bem. Só que um governo que não se adianta nas coisas, tal. Realmente eu acho assim, é triste, né? Um país que optou por um modal rodoviário como o nosso, esqueceu as ferrovias, que em 1950 e 60 ainda estavam, de uma certa maneira, as ferrovias eram atuantes, né? Lógico que era menos carga, mas eram atuantes. E hoje, onde que nos países do primeiro mundo, você põe o caminhão dentro do trem, e o caminhão entrega e depois volta pelo mesmo trem. Quer dizer, é um modal que é rodoviário, ferroviário, tudo interligado, né? E aqui nós temos um modal só rodoviário, né? Muitas empresas fechando por causa dos altos tributos que o governo cobra, e às vezes não tem carga para todo mundo, sobe o óleo diesel e fica essa questão. Mas eu achei que, por exemplo, subiu o óleo diesel, abaixou o óleo diesel, desculpe, e subiu a gasolina, né? Se qualquer posto que você for, está 30 centavos a mais, R$1 a mais, 50 centavos. Então, o governo é um governo que, em nenhum momento, o Temer, o Marum, falaram em diminuir gasto público, fusionar ministérios, eles não falaram isso. Falaram, onde que nós vamos achar o dinheiro? A conta está redondinha, onde que nós vamos achar o dinheiro? E vão achar diminuindo educação, diminuindo saúde, que já não é boa, e também aumentando a gasolina. Quer dizer, na verdade, esses 17 centavos que eles vão tirar de imposto, eles vão cobrar de alguma coisa, porque não mexeram no gasto público, né? Então, acho que assim, a greve foi uma greve legítima, mas foi uma greve que não soube explorar. Falaram, nós queremos diminuir impostos, diesel, impostos à população, impostos disso e tal. Porque um país que você trabalha 5 meses para pagar imposto, não dá. Então, assim, trabalharam em cima do óleo diesel, beleza, baixou, mas eles vão cobrar de uma outra coisa. Agora eu pergunto, a mulher do caminhoneiro não pega táxi, não pega Uber, não pega Cabify, não tem seu carro, ela vai pagar. Ela não come hortifruti granjeiros, ela vai pagar. Então, na verdade, vai diminuir uma coisa, tudo bem, vai favorecer alguém, mas alguém vai pagar isso. Não é o governo que vai cortar gasto, ele vai colocar para a sociedade pagar esse abatimento. Muito bem. E nessa cadeia de desenvolvimento, de circunstâncias, você está se perguntando, então meu país não tem jeito, está desgovernado. Desgovernado eu até acho que
teve momentos de real desgovernança. Mas nós temos que buscar uma solução, não é? E aqui eu estou com 2 amigos que vão poder opinar sobre isso e nós vamos dar essa continuidade. A grande preocupação das eleições agora vamos eleger o presidente da República. E toma essa como o fato mais importante e, ao meu ver, não é de maior importância. Né? E explico por quê. Porque como o Filete conversou da governabilidade do governo, executivo principalmente, nós precisamos entender quem são aqueles que vão estar nas 2 casas, no Senado e na Câmara, tá certo? E aí é tentar buscar. E aqui, gente, eu já estou quase chegando no intervalo e vou passar para eles, eu quero já passar um recado direto para vocês. A culpa não é de quem vota. Isso seria colocar o homem que trai na culpa na mulher, não no adúltero. Pô, enganada está sendo ela. Então, se eu voto em alguém e esse me engana, vai querer me culpar porque eu votei errado. Tem que começar a olhar agora. Pegue a listinha que está aí na internet, tire esse cara da sua lista. Comece a olhar para o futuro de forma diferente, apostando sim naqueles que eventualmente não se envolveram. E tem, hein? Não é? Tem um aplicativo, inclusive, que você pode consultar o nome do candidato e verificar se ele tem a ficha limpa, qual é o histórico. É importante. A hora da votação, de a escolha do candidato, ela é a mais importante até mesmo do que o próprio voto. Porque quando você vai para a urna, você deposita ali a sua esperança. Como você bem disse, nem é culpa do traído, nem é culpa do meio. O sofá, pois ou a cama, enfim, né? Aí vira a culpa é do sofá. Eu acho que quando nós não temos voto distrital, a gente tem que votar em candidatos da região, primeira coisa, porque existem verbas, tal. Se a gente não está sendo bem representado, ou está sendo bem representado, nós temos que ver. Aí você tem candidatos aqui da região que são ficha limpa, tem pessoas que trabalham, todo mundo erra, a gente, normal, mas um erro pequeno, tal, mas não é um erro de roubo, desvio, tal. Tem gente, tá aqui na região, tem um monte de gente que vai se candidatar que é honesta, que é proba, tal. Não, você tem que escolher uma pessoa da região, da nossa região aqui da Baixada Santista, que esteja a ficha limpa, que você conheça, que você possa cobrar depois. Então, eu acho que é isso. É votar, essa eleição é muito importante de votar corretamente. E o pior, corretamente hoje está difícil, né, meu amigo? Mas nós vamos chegar lá. Vou ter que fazer um intervalinho comercial. Não vai embora não, daqui a pouco a gente volta para falar mais de política com você. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor.
Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco o Eduardo Filete, colega da casa, apresentador do Ação e Reação e médico veterinário. Na hora do intervalo aqui, nós estávamos aqui num gostoso bate-papo, como deve ser o nosso programa mesmo, descontraído, colocando as nossas opiniões. E você que está em casa também pode colocar a sua, né? Manda para nós lá suas sugestões, suas críticas. E nós estávamos falando aqui que o país tem uma divisão hoje, que é essa divisão que acaba nos preocupando com o destino da nação por conta de torná-la uma dicotomia, que é isso, o lado da esquerda e o lado da direita. E dali nós estamos vendo candidatos tendenciosos, ou é para um lado ou é para o outro. O famoso nós e eles, né? Nós e eles, e o meio os caras colocam como um verdadeiro chuchu, que não tem gosto, que não tem lado, que está sempre em cima do muro, e na verdade essa harmonia que existe na relação dos três poderes, poder legislativo, poder executivo e judiciário, como consta da Constituição de 88, né, chamada redemocratização do nosso país, a Constituição democrática mesmo, cidadã, não é? Cidadã. O que significa isso? Efetivamente existe essa harmonia? Rubens Moscatelli, além de... Olha, hoje está mais fácil votar no síndico, não é? Porque antigamente também era difícil, né? Mas não tinha quem queria, e quando verdade. Era um só... Mas, hoje todo mundo quer, né? Hoje tem bastante gente mais que quer, ou menos, né? viu? Olha, mais ou menos, é. Mas tem muita gente que gosta de ser síndico, né? Então, agora, deixa eu lhe perguntar. Esse posicionamento, você acha que vai ter uma interferência direta nas nossas eleições? Quero só fazer um histórico. Quando eu estava na faculdade, entrou em vigor a Constituição de 88, eu aprendi lá com o meu professor, Luiz Antônio, que essa frase, né, os poderes são harmônicos, independentes, mas harmônicos, e eu achava que era uma redação objetiva, que aquilo devia funcionar e que era daquela maneira. O tempo passou, mídia social, hoje você tem julgamento televisado, você tem sessão da Câmara, sessão do Senado televisado, o presidente da República vai em rede social, vai também em pronunciamentos vários, né? E eu percebo que isso não é mais uma objetividade, é algo relativo. Porque, na verdade, as pessoas que estão nesses poderes, cada vez mais querem dar sua opinião, sua palavra, como se elas fossem a única pessoa ou ideia para regular e para harmonizar o país. E a gente sabe que só com a união, quando eu falo união, é a concatenação dos poderes em prol de um objetivo, é que isso é possível. A gente está mais do que na dicotomia da esquerda e da direita e do centro, que é chuchu. Está mais do que isso. Nós estamos numa bagunça institucionalizada. Não quer dizer que há uma quebra de poderes, eu não quero aqui dizer que vai ter golpe militar amanhã, nada disso. Porque tem muita gente clamando que aconteça, mas... Na verdade, né? aí, eu acho que há aqui nessa questão do militar aí, é uma intervenção, não... A ideia que se pede, que eu estou dizendo que eu sou a favor, contra, nada disso, não é o regime. Não. É a intervenção. Que eu também acho que não funciona, mas não é assim, voltar a regime. Mas imagina o seguinte, você, pensando no lado militar, você tem lá uma cadeia de comando, a hierarquia, e nós somos pessoas que obtivemos a alforria há 30 e poucos anos, 88, 31, 30 anos agora. E isso porque no Brasil já tivemos várias constituições, vários golpes militares, vários militares, enfim. Então a gente tem que aprender a andar com as pernas. Esse momento agora é o momento para isso acontecer. Porque a gente tem que aprender a tomar o poder na nossa mão. Não é deixar, não. É que nem falam, o síndico que se vire. Na hora que ele é eleito, tem um monte de gente que fala assim, olha, vai lá se candidata, que quando você for realmente eleito, eu vou te ajudar. O primeiro a fugir é esse que fala isso. A gente tem que
esse movimento, só fazer outro paralelo, esse movimento da greve dos caminhoneiros mostrou muito com tristeza aquilo que nós somos. Todo mundo fazendo fila no mercado, comprando mais do que deveria comprar, como se aqui tivesse para cair uma bomba. Um estado de guerra? Não, nada disso. A gente entrou em desespero porque a gente não tem, infelizmente ainda, dentro de nós, a grande parte da população não, mas muita gente sim, essa questão de que nós todos temos que nos unir. Mas não, cada um pensa por si, dane-se o outro. E às vezes o deixar de comprar muda a lei, né? Porque a lei da oferta e procura, ela transforma assim que o preço, funciona. Né? A gasolina Exatamente. aumentou por quê? Porque as filas eram quilométricas. Pois é, ela tem quem compre, vai aumentar para quem vende. Você acha, Filete, que esse momento no nosso país, desta eleição, é um momento de transformação histórica por conta de tudo que nós viemos observando de políticos presos, de políticos acusados, de políticos indiciados, da Lava Jato tomando um caminho enorme de repercussão mundial, inclusive. Você acha que é um momento de virada na política nacional? Eu tenho procurado ver bastante programas, por exemplo, com candidatos a presidente da República. Acho que a imprensa falhou, na minha opinião, né? A imprensa nacional falhou, né? Porque cadê por exemplo, nós não entrevistamos o Ciro Gomes, o Álvaro Dias, a Marina Silva, o Collor, o próprio candidato do Temer, né? Nós não entrevistamos, e eu acho que o Bolsonaro, Meirelles, para ver o que você faria nessa situação. Ou eles se esconderam, eu também não sei, né? Mas, por exemplo, eu não vi, eu vi entrevistas desses candidatos todos em programas, né? Programas de debate e tal, mas eu não vi, por exemplo, no momento do problema, eu vi o Márcio França, eu vi o Marum, né, que era obrigação dele aparecer, mas eu não vi esses candidatos falar como resolveriam essa situação. Todos chegaram nessa oportunidade. Não sei se eles não tiveram chance. Como salvadores da pátria. Sim. Que eles iam resolver o problema e não resolveram coisa nenhuma. Mas eu acho que a imprensa, ou os procurou, eles não atenderam, tal, mas era um dever a gente saber, como é que o Ciro Gomes ia confrontar com isso? Ele ia na violência, tal, como é que o Bolsonaro ia reagir nessa questão? Como é que a Marina Silva, como é que o Collor, que diz que é candidato, como é que aqui eu não estou falando, como é que os candidatos todos iriam reagir nessa situação? E nós perdemos uma oportunidade. Uma coisa é você falar 1 minuto e meio, com 15 maqueteiros do lado, tal. Quero saber agora, o que você faria nessa situação? Então, ou eles se esconderam, que eu acho mais provável, né? Ou a imprensa perdeu uma oportunidade imensa de mostrar para o brasileiro como o Jair Bolsonaro ia sair numa situação dessa, como a Marina Silva, como o Ciro Gomes, como o Álvaro Dias, como o Bolsonaro, como os outros candidatos iriam sair numa situação dessa. Nós perdemos essa oportunidade, né? Porque às vezes num debate de 1 minuto e meio não dá para você conhecer o candidato, né? E a imprensa é outra coisa. Até que você que está nos assistindo saiba, né? Aqui nessa emissora de TV, nesse programa, né? Ninguém determina o que nós podemos ou não podemos falar. Aqui tem espaço para todo mundo, para qualquer candidato, qualquer pré-candidato, qualquer partido. E a responsabilidade pelo que nós falamos é só nossa. Nossa, exatamente. Quer dizer, então a gente não vai aqui trazer um dado que não seja checado, que não seja detalhado. Exatamente. Não vamos fazer nenhum tipo de acusação sem algum tipo de coisa, até porque o programa não tem objetivo de ser investigativo, nem. O programa não tem objetivo político, né? Pronto. Não. Está aí, claro. Não. É aberto. Aberto para que possamos conhecer as pessoas e os políticos. Eu queria que nós estamos chegando perto do final. Só queria fazer um complemento aqui no Filete, que eu concordo com a visão dele, no sentido de que houve sim um equívoco, talvez de pegar na hora do calor do momento e pôr o microfone e falar assim: seu fulano, senhora fulana, o que a senhora acha disso? Qual a sua opinião? Não, eu sou a favor da greve. Tá bom, mas qual é a solução? Eu achei sensacional, né? Sabe por quê? O direito de greve também é constitucional, é óbvio que as greves, a gente tem isso como garantia, né, ao direito de greve. Isso aí ninguém tira. Está na Constituição e foi um dos direitos mais rapidamente regulamentados, que a lei é de 89. Mas, Moscatelli, só para complementar, né? Eu vi muita gente andando de bicicleta, eu mesmo, por exemplo, fui para a rádio a pé e estou com esse hábito. Então, a gente, por exemplo, no domingo, você vai para a academia, que é 1 quilômetro da tua casa, 2. Pô, vai correndo, deixa ele correr. Então, assim, eu acho que a gente também
tem que pegar o modal de deixar um pouco o carro em casa, de tentar achar outras soluções, como a bicicleta, andar a pé e tal, porque às vezes no dia a dia corrido a gente esquece, mas pô, uma vez por semana eu vou deixar o carro em casa e vou vir aqui para a TV Com de VLT. Pô, tal, ando 5 quadras para lá, 5 para cá e tal, um dia que você tiver mais tal, ver a rua, ver o mato na rua, ver o morador de rua, conversar com um, conversar com o outro, eu acho que é um aprendizado. Muitas vezes eu venho para a Vila Belmiro aqui em Jogos Santos, eu venho a pé da minha casa e converso com um outro, pô, eu te vejo na televisão, tu tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, eu acho que também faz parte da pessoa politizada, do político, do apresentador de TV, do médico, dentista, do lixeiro, participar da sociedade, andar na rua e ver como é que está o momento, como é que estão as pessoas, para você poder, de uma certa maneira, você ser um cidadão melhor, né? É exatamente isso que eu acho. Por isso que nós nos propomos aqui desse programa a levar para você informações que possam contribuir com o seu dia a dia. Nós estamos terminando aí, estamos no último minuto aqui do nosso programa, o papo bom, ele passou bem rápido. Mas eu queria, Rubens, que você, e depois o Filete, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores no sentido do que se espera dessa próxima eleição. Prepará-lo de verdade, porque nós precisamos de uma mudança. Sim. E a mudança agora, não é? Você falou em Fernando Collor de Mello, possível candidato... Eu não apoio ele, mas é candidato. Não. Eu falei de todos que eu lembrei aqui. Eu pensei que não fosse mais ouvir esse nome. Mas ouvi, vamos lá. Tem um filme, De Volta para o Futuro, pois né? Teve várias sequências. Pois é. Mas, de qualquer maneira, isso é um direito que ele obteve lá na Justiça, enfim. Mas aquilo que eu acho que é importantíssimo para qualquer um de nós, que no dia 3 de outubro, né, vamos exercer o nosso direito-dever, que somos obrigados a votar, nós temos que investigar, nós temos que confiar naqueles que nós sabemos que prometeram e fizeram, porque também não adianta vir com aquela tese, temos que renovar tudo, põe no chão. Acha até que deve ser, em algum momento, mas investigue. Não caia em qualquer promessa, vá lá, investigue, procure, converse com o candidato. Hoje em dia, principalmente na nossa região, como falou o Filete, nós precisamos ter representantes efetivos daqui da nossa região. É tanto número que esse gênio até se confundiu. É dia 7 de outubro a eleição. 7 de outubro. 3 de outubro foi da outra vez. Eu acho que aquilo que eu falei, votar em candidatos da região, estudar bem o candidato e tomar cuidado com fake news, né? Que fala que voto nulo e voto branco, 50% anula a eleição, não anula nada. Então, se a gente votar branco e nulo, vão ganhar aqueles que têm maior poder econômico, até porque é uma eleição curta, de 35 dias. Então, vão ganhar. Então, a gente tem que estudar o candidato, não votar nulo e branco e tentar votar em candidato da nossa região, para a gente poder ver os anseios da nossa sociedade resolvidos. Muito obrigado. Queria agradecê-los, os dois que estiveram aqui conosco no programa, e especialmente a você que nos assiste. Continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga.